Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Virgílio ficou devastado quando recebeu aquele terrível diagnóstico da boca do médico. Estava com câncer. Ele já vinha sofrendo com dores há algum tempo, mas por conta da correria do dia a dia, nunca teve tempo de se preocupar com a sua saúde, se consultar. Sempre que a dor apertava, ele tomava um remedinho qualquer e, como se costuma dizer, bola para frente. Virgílio já tinha perdido a mãe vítima dessa maldita doença. Ela tinha só 35 anos quando foi levada pelas mãos de Deus, mas ele nunca imaginou que um dia também pudesse ser acometido por esse terrível mal. Enquanto ouvia as palavras do médico, ele lembrou da sua mãezinha, que já havia partido, tão jovem, tão bela, com toda uma vida para viver. Ele só tinha 11 anos, quando foi obrigado a se despedir de sua mãe. E só ele sabia como tinha sido a sua vida depois disso. Seu pai sempre foi um homem muito ocupado e Virgílio se sentia muito sozinho, de modo que teve de passar por fases importantes da vida e aprender determinadas coisas sem ter o apoio de ninguém. E foi justamente isso o que mais deixou Virgílio preocupado, mais do que isso, angustiado, porque ele tinha um filho de apenas 9 anos. Ele não pensou em si naquela hora, no seu problema de saúde. Pensou apenas no menino, em como seria sua vida depois que ele se fosse. Virgílio era casado com Irene. Ele sabia que era uma grande mulher, uma excelente mãe, mas queria continuar cuidando muito bem do filho deles. Só que na sua cabeça havia coisas que somente um pai poderia ensinar a um filho. Por isso ele ficou tão angustiado. Ele que tinha perdido sua mãe tão cedo, que havia tido de se virar sozinho em determinadas fases da vida, já que o pai era um homem tão ocupado, sabia muito bem o que seu filho iria enfrentar depois que ele se fosse. E isso já o fez sofrer por antecipação. César, como já foi dito, tinha só 9 anos e, apesar de ser um garoto esperto, inteligente, era só uma criança. Mesmo assim, ele notou que tinha algo de errado acontecendo com o pai, já que o pai começou a passar mais tempo no hospital do que em casa, sem contar que sua mãe também vivia chorando pelos cantos, com aquela expressão preocupada. Apesar de ter começado o tratamento, infelizmente o câncer que acometia Virgílio era um dos mais agressivos, até que no fim acabou levando o pobre homem que simplesmente não resistiu. Virgílio só tinha 32 anos de idade quando morreu. Assim como sua mãe, morreu jovem, com uma vida toda pela frente. Sua esposa ficou inconsolável, arrasada quando soube que o amor de sua vida, o pai de seu único filho, tinha partido. Mais do que isso, ela ficou sem saber como dar a notícia ao menino, já que ele era tão apegado ao pai. Foi o momento mais difícil da sua vida. Antes de falecer, Virgílio tinha conversado com Irene e deixado algo para que ela entregasse ao menino depois da sua partida. Era uma espécie de presente, o seu legado, como ele mesmo tinha dito, sua última vontade. Irene ainda guardou aquele presente durante algum tempo, esperando que o momento certo chegasse, até que um dia entrou no quarto de César. O menino ainda estava deitado e notou que ela trazia uma caixa na mão. Perguntou o que era. Com a voz embargada, ela falou: "É para você, filho. É um presente do seu pai." Na sua inocência de criança, César ficou confuso, pois como podia ser um presente do pai, sendo que o pai tinha morrido? Sua mãe então colocou aquela caixa sobre a cama, mas pediu que antes que ele a abrisse, lesse uma carta que seu pai também tinha deixado escrita antes de morrer. E foi com as mãozinhas trêmulas que o menino pegou aquele envelope das mãos da sua mãe. No envelope estava escrito: "Ao meu amado filho." Ele então o abriu e, com certa dificuldade, começou a ler aquela espécie de cartinha, de bilhete, e a cada linha sua garganta ia se apertando mais e mais.
Era uma carta de despedida, cheia de palavras bonitas e declarações de amor ao filho. Até que no fim, ele também pedia que amasse sua mãe, que a respeitasse acima de tudo e cuidasse dela. Na parte final, ele ainda acrescentava: estou te deixando uma caixa com os meus ensinamentos, filho. Infelizmente, não vou poder estar perto de você para te dar conselhos, para te orientar, te educar. Mas sempre que passar por qualquer dificuldade, por qualquer fase ou situação que te faça sentir medo, ou passar por alguma coisa que te faça sentir-se perdido, peço que procure nessa caixa e ali encontrarás uma palavra amiga, a palavra deste teu pai. Eu queria muito poder estar contigo, para te dar um abraço e te aconselhar sempre que você precisasse. Só que, infelizmente, Deus me deu outra missão, que é olhar para você daqui de cima, cuidar para que sua jornada seja a mais tranquila possível. Fique bem, meu filho. Papai te ama demais. Peço que nunca esqueça disso. César era ainda muito menino para compreender a dimensão daquelas palavras, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ele então abriu a caixa e dentro dela havia outras cartas. Por um momento se sentiu até meio frustrado, porque imaginou que ali dentro houvesse, quem sabe, um brinquedo. É como já foi dito, ele era ainda muito menino para compreender o gesto de seu pai. Em cada cartinha, do lado de fora do envelope, tinha algo escrito, como se fosse uma orientação. Como se seu pai quisesse que ele lesse aquela carta somente quando vivesse aquele momento. Por exemplo, quando brigar com sua mãe. Ou então, quando der seu primeiro beijo. Quando se apaixonar pela primeira vez. Quando viver sua primeira desilusão de amor. A ideia de Virgílio era poder orientar o filho, aconselhá-lo, lhe dizer uma palavra amiga sempre que ele vivesse uma determinada situação. Sabendo que não estaria presente, ele quis passar ao filho sua experiência de vida. Orientada pelo marido, Irene pediu ao garoto que só abrisse aquelas cartas no momento certo. Era a última vontade de seu pai. E desse modo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, César foi seguindo a orientação de seu pai à risca. Quando teve a primeira briga com a mãe, por exemplo, ele foi lá e abriu a cartinha onde estava escrito no envelope: quando brigar com a sua mãe. Ali Virgílio tinha deixado escrito, entre outras coisas: não importa o motivo da briga, meu filho. Ela é tua mãe, a pessoa mais importante do mundo para você. Peça perdão, e por mais grave que tenha sido a sua falta, acredite, ela vai te perdoar, porque te ama acima de tudo. Mesmo brava, acredite no teu pai, ela sempre vai te perdoar. Quando deu seu primeiro beijo, depois quando amargou sua primeira desilusão amorosa, depois quando arrumou a primeira namorada, o primeiro emprego, lá foi César remexer na caixa deixada pelo pai à procura de uma cartinha. Desse modo, Virgílio conseguiu estar presente na vida do filho nas fases mais importantes da sua existência, como se jamais tivesse morrido. Como se soubesse de tudo o que o filho iria viver, Virgílio deixou uma cartinha para cada fase da vida de César. E quando teve o primeiro filho, lá foi ele procurar a cartinha quando tiver seu primeiro filho. César estava tão ansioso para ler o que seu pai tinha deixado escrito, que foi com lágrimas nos olhos que ele leu aquelas primeiras palavras, em voz alta, como se estivesse ouvindo da boca de seu velho pai. Entre outras coisas, estava escrito ali: chegou a hora, meu filho. Quando você olhar pela primeira vez para esse anjinho que Deus te mandou, esse pedacinho de você, é que você vai compreender o que é o verdadeiro amor. Você vai se doar de corpo e alma a essa criaturinha e nunca, jamais vai esperar algo em troca. Esta é a essência do amor verdadeiro: se doar por inteiro, de forma incondicional, sem esperar nenhuma recompensa. Esse é o amor que seu pai sempre sentiu por você.